Boa noite, meus irmãos. A palavra que o Senhor colocou no meu coração, ela está no livro de Ageu. E eu separei para a gente fazer um estudo sobre esses 2 capítulos. É um livro bem curtinho, a gente chama, né, dos profetas menores, mas não de nível de prioridade um de outro, mas pelo tempo do que eles profetizaram, e o tempo de Ageu foi cerca de 4 meses. Então, para explicar primeiro, só antes de como essa palavra chegou no meu coração, no dia 26 de dezembro eu estava lendo esse livro e isso falou muito ao meu coração. E desde então eu sabia que ia pregar aqui em janeiro e o Senhor foi trabalhando aquilo no meu coração. E no dia 28, 2 dias depois, a gente teve a distribuição das revistas da EBD e a gente teve a da Juventude, que eu trouxe até aqui, para não esquecer o nome, que eu fico ansiosa e esqueço. Mas é Tempo de Restauração. Ela é baseada nos livros de Esdras, Neemias e Esther. E o livro de Ageu, tudo o que acontece aqui que o profeta profetiza está no livro de Esdras, no momento do que está acontecendo. Então, o contexto histórico desse momento é que o povo estava retornando do exílio babilônico. Foram 70 anos de exílio por causa da desobediência e da infidelidade do povo com o Senhor. E o retorno para Jerusalém, ali no Reino do Sul, se eu não me engano, que é Judá, Então, aconteceu para que se cumprisse a palavra que o profeta Jeremias profetizou, e que está lá no final de 2 Crônicas. 2 Crônicas, capítulo 36, nos versículos 22 e 23, que vai dizer: no primeiro ano do reinado de Ciro, rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor por boca de Jeremias, o Senhor despertou o espírito de Ciro, rei da Pérsia, que ordenou que se proclamasse em todo o seu reino e que se pusesse por escrito o seguinte: assim diz Ciro, rei da Pérsia: o Senhor Deus dos céus me deu todos os reinos da terra e me encarregou de lhe edificar um templo em Jerusalém, que fica em Judá. Aquele dentre vocês que for do seu povo, que suba a Jerusalém, e o Senhor seu Deus esteja com ele. Então, o povo estava retornando para Jerusalém para reconstruir o templo. Esse era o decreto do rei. E o que aconteceu? Quando o povo voltou, eles edificaram um altar ao Senhor, e ali houve uma grande festa, e eles lançaram os alicerces do templo. E a partir dali, os samaritanos, o povo que ficou na terra, começou a embargar aquela obra. Eles queriam que aquela obra parasse. No início, eles quiseram até ajudar, só que eles estavam com uma intenção errada, e eles não queriam que aquela obra de fato se concluísse. E eles embargaram aquela obra por cerca de quase 20 anos. Então o povo ficou desanimado, e é isso que a gente vai ver no livro do profeta Ageu. Então eu pedi para que vocês abram no livro de Ageu. Nós vamos passar por todo o livro para entender o que está acontecendo por aqui. Amém? Ageu, capítulo 1, vai começar dizendo: no 2º ano do reinado de Dario, no 6º mês, do 1º dia do mês, por meio do profeta Ageu, a palavra do Senhor veio a Zorobabel, filho de Salatiel, governador de Judá, e a Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, dizendo: assim diz o Senhor dos exércitos, este povo ainda não chegou... Diz assim, este povo diz: ainda não chegou o tempo em que a casa do Senhor deve ser reconstruída. Por isso a palavra do Senhor veio por meio do profeta Ageu, dizendo: acaso é tempo de vocês morarem em casas luxuosas, enquanto este templo permanece em ruínas? Portanto, assim diz o Senhor dos exércitos: considerem o que tem acontecido com vocês. Vocês semearam muito e colheram pouco. Comem, mas isso não chega para matar a fome. Bebem, mas isso não dá para ficarem satisfeitos. Põem roupa, mas ninguém se aquece. E o que recebe salário, recebe para colocá-lo numa sacola furada.
Assim diz o Senhor dos Exércitos: considerem o que tem acontecido com vocês. Vão até um monte, tragam madeira e reconstruam o templo. Dele me alegrarei e serei glorificado, diz o Senhor. Vocês esperavam que fosse muito, mas o que veio foi pouco. E esse pouco, quando levaram para casa, eu o dissipei com um sopro. E por quê? Pergunta o Senhor dos Exércitos. Porque o meu templo permanece em ruínas, enquanto a casa de cada um de vocês corre por causa da sua... Perdão. Porque o meu templo permanece em ruínas, enquanto cada um de vocês corre por causa de sua própria casa. Por isso o céu retém o seu orvalho e a terra não produz os seus frutos. Fiz vir seca sobre a terra e sobre os montes, sobre o cereal, sobre o vinho, sobre o azeite, sobre o que o solo produz, sobre as pessoas, sobre os animais e sobre todo o trabalho das mãos. Nessa primeira parte, a gente pode perceber que o povo tinha se esquecido do templo do Senhor. Eles foram chamados para a reconstrução do templo, mas eles estavam cuidando das suas próprias casas. Eles estavam dizendo que não era tempo de reconstruir o templo do Senhor, mas eles estavam reconstruindo para eles mesmos casas luxuosas. Ou seja, aquele povo estava cheio de si mesmo, eles estavam distraídos e desanimados porque a obra estava embargada e eles se esqueceram do templo do Senhor. E isso me faz pensar sobre quais casas a gente está construindo, sabe? Que distrações estão tirando os nossos olhos do Senhor. Às vezes nós estamos desanimados, algumas coisas acontecem, mas os nossos olhos já não estão mais no Senhor. Nossos olhos estão no trabalho, nossos olhos estão em pessoas, em relações, na nossa própria autoimagem, ou até em redes sociais, internet, afins. Mas os nossos olhos não estão no Senhor. E a distração, ela vai nos levar à ruína. Aqui, o povo, quando eles obedeciam, quando eles estavam com os olhos no Senhor, obedecendo ao Senhor, eles prosperavam. Mas no momento que eles se distraíam, no momento que eles começavam a andar em infidelidade e eles não tinham mais o princípio de andar em santidade diante do Senhor, eles pereciam. Então, a gente vai continuar aqui no versículo 12, que vai dizer: então Zorobabel, filho de Salatiel, e Josué, filho de Zosadaque, o sumo sacerdote, esses dois, Zorobabel e Josué, eles eram os líderes que estavam liderando aquele povo, a primeira remessa das pessoas que voltaram do exílio. E aí vai continuar dizendo: e todo o remanescente do povo atenderam a voz do Senhor, seu Deus, e as palavras do profeta Ageu, as quais o Senhor, seu Deus, havia ordenado que ele dissesse. E o povo temeu diante do Senhor. Então Ageu, o enviado do Senhor, falou ao povo, segundo a mensagem do Senhor, dizendo: eu estou com vocês, diz o Senhor. O Senhor despertou o espírito de Zorobabel, filho de Salatiel, e o governador de Judá, e o espírito de Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, e o espírito de todo o remanescente do povo. Eles vieram e começaram a trabalhar no templo do Senhor dos Exércitos, seu Deus. Era o 24º dia do mês do 2º ano do reinado de Dario. Então aqui o povo se arrepende de está esquecido do templo do Senhor, de parar a obra do templo do Senhor para cuidar de si mesmos, para cuidarem das suas próprias casas. E aqui eles atendem a voz do Senhor e temem diante do Senhor. Então o arrependimento genuíno vai nos levar novamente para a vontade do Senhor. E aqui o Senhor promete que vai estar com eles, assim como ele disse que estaria com eles, assim como eles saíram do Egito também. A presença do Senhor permaneceria com eles em todo o tempo. E no capítulo 2 vai começar dizendo: no 2º ano do reinado de Dario, no 7º mês do 21º dia do mês, a palavra do Senhor veio por meio do profeta Ageu, dizendo: fale agora a Zorobabel, filho de Salatiel, governador de Judá, e a Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, ao remanescente do povo, dizendo: quem de vocês que tenha sobrevivido contemplou este templo na sua primeira glória? E como vocês o veem agora? Por acaso não é como nada aos olhos de vocês? Mas agora o Senhor diz: seja forte, Zorobabel, seja forte, Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote. E vocês, todo o povo da terra, sejam fortes, diz o Senhor, e trabalhem, porque eu estou com vocês, diz o Senhor dos Exércitos, segundo a aliança que fiz com vocês quando saíram do Egito. O meu espírito habita no meio de vocês, não tenham medo. Pois assim diz o Senhor dos Exércitos: daqui a pouco, mais uma vez, eu farei tremer o céu e a terra, o mar e a terra seca.
Farei tremer todas as nações e serão trazidas as coisas preciosas de todas as nações e encherei este templo de glória, diz o Senhor dos Exércitos. Minha é a prata, meu é o ouro, diz o Senhor dos Exércitos. A glória deste novo templo será maior do que o primeiro, diz o Senhor dos Exércitos, e neste lugar darei a paz, diz o Senhor dos Exércitos. Então, aqui eles já estavam fazendo a reconstrução do templo. E por que eles estavam desanimados? Porque os anciãos que estavam na presença do primeiro templo, que era o templo de Salomão, antes deles serem levados ao exílio e o templo ser destruído, eles estavam olhando para esse templo como muito simples, né? Nem se comparava à glória que tinha do primeiro templo. Mas o Senhor promete para eles que a glória desse novo templo vai ser maior do que a do primeiro. E a glória do segundo templo seria maior porque o próprio Deus encarnado estaria nele. A glória do segundo templo seria maior porque o véu seria rasgado e ali Deus nos dá a paz. Ali nós somos reconciliados. E antes inimigos, agora nós somos feitos amigos de Deus. E aqui também, nesse capítulo, a gente pode perceber que Deus, ele é o dono do ouro e da prata, ele é o dono de todas as coisas e ele poderia fazer o templo com o poder da sua voz, assim como ele criou todas as coisas. Mas ele decidiu que realizar a sua obra por meio de pessoas dispostas e prontas. Então, que a gente possa estar disponível para fazer a obra do Senhor e amar a sua casa, assim como ele vai dizer no primeiro capítulo, versículo 8. Vão até o monte, tragam madeira e reconstruam o templo. Dele me alegrarei e serei glorificado, diz o Senhor. Quando nós amamos a casa do Senhor e nós trabalhamos em prol da sua casa, fazemos a sua vontade, ele também se alegra e é glorificado daquilo que a gente faz, com intencionalidade e com amor. Seguindo para o final agora do segundo capítulo, vai dizer que a infidelidade do povo é repreendida, a partir do versículo 10. No 24º dia do 9º mês, no segundo ano do reinado de Dario, a palavra do Senhor veio ao profeta Ageu, dizendo: assim diz o Senhor dos Exércitos, peça aos sacerdotes que decidam a segunda questão relacionada com a lei. Se alguém leva carne santificada na borda de sua roupa e ela vier a tocar no pão ou no cozido ou no vinho ou no azeite ou em qualquer outro mantimento, isso ficará santificado? E os sacerdotes responderam: não. Então Ageu perguntou: se alguém que se tornou impuro pelo contato com o cadáver tocar em qualquer dessas coisas, ficará ela impura? E os sacerdotes responderam: sim, ficará impura. Então Ageu continuou: assim é este povo, e assim é esta nação diante de mim, diz o Senhor. Assim é toda a obra das suas mãos, e o que ali oferecem. Tudo é impuro. Agora considerem tudo o que aconteceu desde aquele dia, antes de vocês terem começado a colocar pedra sobre pedra no templo do Senhor. Antes daquele tempo, alguém vinha a um monte de trigo esperando encontrar 20 medidas e havia somente 10. Vinha ao lagar para tirar 50 medidas e havia somente 20. Eu os feri com queimaduras, com ferrugem, com granizo, em tudo que vocês fizeram, mas não houve entre vocês quem voltasse para mim, diz o Senhor. Por isso, desde o dia de hoje, desde o 24º dia do 9º mês, desde o dia em que foram lançados os alicerces do templo do Senhor, considerem o seguinte: ainda há semente no celeiro? Além disso, a videira, a figueira e a romanceira e a oliveira não têm dado os seus frutos, mas de hoje em diante eu abençoarei vocês. Aqui a gente pode perceber que o povo voltou, se animou para continuar na obra do templo do Senhor, mas eles estavam ainda se envolvendo com o pecado. Então, aquele povo fazia coisas no templo, mas ainda assim continuava pecando. Então, o Senhor vai dizer que isso é impuro. Então, a gente tem que andar em santidade. Tudo que a gente fizer tem que partir de um lugar de conhecimento do Senhor. Principalmente a gente que a gente que exerce posições de liderança ou de alguma influência sobre alguém, tudo aquilo que a gente fizer e for falar sobre o Senhor, a gente precisa fazer de um lugar ao qual nós conhecemos o Senhor. E esse trecho também me faz entender do quão longe nós iremos até a gente voltar. Até a gente voltar para o Senhor, reconhecer que a gente errou e o quão longe vai ser necessário, quanto mais vai ser necessário o Senhor ferir para que a gente volte para Ele. E ainda assim Ele continua bom, ainda assim Ele está disposto a abençoar aquele povo, desde que eles voltem para Ele. Ele fere, mas é o mesmo que cura, é o que promove a escassez, mas é o mesmo que traz vida e nova frutificação.
Então, é tempo de voltar os olhos e o coração para o Senhor, voltar as nossas intenções, e é tempo de se arrepender e andar em obediência diante do Senhor. Nós sabemos o que temos que fazer. Essas pessoas com quem Ageu estavam falando eram pessoas que sabiam que deveria ser feito diante do Senhor, que era necessário andar em obediência, tanto que eles respondem aos questionamentos. Então, que a gente já sabe que a gente tem que fazer, a gente precisa deixar o Espírito Santo sondar o nosso coração e sempre andar em humildade diante do Senhor. Então, para concluir, olhando para a exposição desses 2 capítulos, tem 5 pontos que eu resumi aqui, que vai dizer: o primeiro, voltar os olhos para o Senhor, voltar as nossas intenções para o Senhor, não deixar que as distrações da nossa vida tirem os nossos olhos dele, mas que a nossa vida comum seja também um instrumento para glorificar o Senhor, aonde quer que a gente esteja. Segundo ponto é entregar a Ele as primícias, o melhor que nós temos, a nossa vida por inteiro como sacrifício vivo, santo e agradável a Ele. A gente cantou aqui que Ele é exaltado e que Ele é digno de todas as coisas, e Ele é mesmo. Então, tudo que a gente fizer, tudo que a gente sempre for fazer, nós devemos entregar o melhor que nós temos a Ele. E o terceiro, que possamos viver uma vida de humildade diante do Senhor. Sabemos que somos totalmente dependentes deles. E isso é algo que é difícil, a gente sabe que é difícil porque nós somos muito orgulhosos. Mas que o Espírito Santo, Senhor, continue trabalhando no nosso coração e que a gente esteja sempre humilde diante do Senhor, sabendo que nós precisamos dele. Em quarto lugar, que tenhamos um coração ensinável, rápido em se arrepender e cheio de temor. Que a gente esteja sempre disposto a ser moldado pela palavra do Senhor, por tudo aquilo que Ele deseja na sua palavra, por tudo aquilo que Ele deseja fazer em nós. E rápido em se arrepender, porque a gente peca, a gente sempre está em pecado todos os dias, mas a sua graça nos sustenta. Então, que nós possamos nos arrepender e para que Ele possa trabalhar em nós. E, por último, a maneira que vivemos importa, que possamos buscar uma vida de santidade e obediência diante do Senhor. Que nós sejamos santos porque Ele é santo. E, por último, eu queria que desse para projetar para a gente Hebreus 12, do 1 ao 3, por favor. Então, para a gente ler junto. Vamos lá? Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos de tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de todo o peso e do pecado que tão firmemente se apega a nós, e corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz sem se importar com a vergonha, e agora está sentado à direita do trono de Deus. Portanto, pensem naquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem nem desanimem. Então, que mesmo em meio às dificuldades, os problemas, as agitações da nossa vida comum, que nós possamos permanecer perseverantes, olhando fixamente para Jesus, e que Deus nos abençoe. Amém.